Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa querida Casa da Paz. É muito bom estar novamente junto a vocês para mais uma noite de estudos, de reflexões, de conhecimento acerca dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. A nossa conversa de hoje é sobre a lição do livro Vozes do Grande Além, a lição número 34, intitulada Apontamentos Cristãos.
Antes de iniciarmos a nossa conversa, eu vou ler uma página do livro Curando as Feridas da Alma, de Rafael Papa, a lição número 8, Lições e Desafios. A vida é uma escola de aprendizados e requer de nós movimentos de edificação do espírito. Ela não nos oferece vitória nem derrota, mas oportunidades para que alcancemos uma ou outra conforme nossas ações. Os desafios apresentados são lições por meio das quais vamos buscar o real entendimento que nos possibilite a cura de nossas mazelas interiores. Todo habitante desse planeta passa por provas e dificuldades em algum campo da vida. Isso é recorrente. Raro ainda é o indivíduo que busque novas perspectivas que as lições podem apresentar dentro do processo evolutivo. É questionar a vida quais são os verdadeiros caminhos que podemos perlustrar para alcançar o êxito espiritual. É ampliar os horizontes das respostas certas que ela nos dará. Com frequência, percebemos as criaturas revoltadas quando sentem dor pelos embaraços da vida. Angustiadas, sem compreender os motivos, desnorteiam-se em busca de respostas imediatas para que os problemas sejam solucionados. Esse momento faz parte de nossa natureza espiritual, ainda mais primitiva do que angelical. E não há mal algum em ter uma natureza primitiva. Todos nós estamos em contínua evolução, e um dia nos tornaremos seres angelicais, espíritos puros. O único mal é cerrar os olhos e ouvidos para as verdades que nos fazem crescer. Ao admitir que os desafios sejam de fato complexos e orarmos ao alto em busca de respostas para vencê-los, conseguimos dar um passo em nossa evolução. Esse é o olhar do autoconhecimento sobre cada um dos desafios e o que eles sinalizam sobre o que necessitamos aperfeiçoar em nós. Esse é o olhar do ser humilde que contempla as estrelas, mas sabe que seus pés ainda estão no chão. Sem colocar os pés no chão e conhecer profundamente os desafios que ora são apresentados em busca das virtudes, teremos dificuldades em vencê-los, pois será uma corrida superficial. Toda virtude necessita da marca da boa vontade, do trabalho e do esforço para ser adquirido. Fixar os céus, conhecendo as barreiras que nos impedem de avançar, é recurso inteligente para que possamos viver as circunstâncias da vida com fé, resignação e amor no coração. Sejamos assim, meus amigos, assertivos com a realidade a fim de transformá-la. Sigamos firmes em nossos passos, com a certeza de que estamos sempre amparados por nossos amigos espirituais. Então, já harmonizados, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos colocar Jesus em nossa tela mental e agradecermos mais uma vez a oportunidade. Querido Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, somos imensamente gratos por mais esta oportunidade de conhecermos um pouco mais, de aprendermos um pouco mais sobre os seus ensinamentos. Que tenhamos, Mestre, realmente ouvidos de ouvir, que possamos, Mestre, entender, aprender e, na medida do possível, aplicarmos em nosso dia a dia, com todos aqueles que nos chegam, com todas as situações que chegam até nós. Pedimos, então, Mestre querido, a permissão para iniciarmos o estudo da noite. E mais uma vez, Mestre querido, fique conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Então, meus amigos, vamos à nossa lição número 34,
Apontamentos Cristãos. Esse livro, Vozes do Grande Além, é de Chico Xavier por diversos espíritos. E essa lição número 34, quem nos faz esses lembretes, quem nos traz esses lembretes, é André Luiz. Então, esses lembretes que ele vai trazer para nós, esses 10 apontamentos, esses 10 lembretes, nós devemos manter sempre vivos na nossa mente, exercitarmos o quanto pudermos, de acordo com a nossa evolução espiritual, quantas vezes forem necessárias, para que possam se tornar um hábito, para que possam fazer parte do nosso dia a dia, da nossa caminhada. E ele começa nos dizendo assim: meus amigos, Jesus conosco. Em tarefa junto de nosso grupamento, valemos-nos do ensejo para transmitir à nossa casa alguns apontamentos cristãos. Primeiro apontamento: não te encolerizes. O punhal de nossa ira alcança-nos, impondo-nos o vírus da enfermidade. Todos nós sabemos que grande parte, ou se não a maioria das nossas enfermidades, das nossas doenças, são de fundo emocional. São originárias do nosso descontrole emocional. Então, nós precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos, a filtrar o que nós sentimos, o que as situações provocam em nós. A cólera está ligada diretamente ao orgulho. Ela poderá se manifestar quando nos sentimos maiores que os nossos irmãos, quando não conseguimos lidar com algo que nos irrita profundamente. Esse sentimento é quase sempre uma consequência do orgulho ferido. Toda vez, né, que alguma coisa não sai como a gente quer, que alguma pessoa não faz o que a gente quer, não age como nós gostaríamos que ela agisse, que nós nos sentimos contrariados, nós ficamos com raiva, nós nos encolerizamos. Por quê? O nosso orgulho, a nossa vaidade, não era isso que eu queria. Ele não fez o que eu queria. Esse desequilíbrio é que traz as doenças para nós. Essa irritação por achar que as coisas deveriam ser como nós queremos, do jeito que nós achamos que está certo. Então, nós precisamos administrar, entender o que sentimos, por que sentimos, e lidar com esses sentimentos da melhor forma possível. Melhorar os nossos sentimentos. Porque o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. E é por conta desses sentimentos que ainda temos em nós que nos irritamos. O que trazemos para nós? Dor de cabeça, gastrite, problemas de coração, enfim, as enfermidades. Muitas vezes, nossa, mas eu não estava sentindo nada, eu estou com uma dor de cabeça. Vamos pensar, vamos botar a nossa cabecinha para funcionar. Como foi o meu dia? O que eu fiz, o que eu falei? Se a gente realmente se autoanalisar, nós vamos descobrir o que causou a nossa dor de cabeça, a nossa gastrite, a nossa irritação. Segundo apontamento, não critiques. A lâmina da nossa reprovação volta-se invariavelmente contra nós, expondo-nos às deficiências.
criticar. Como nós gostamos de criticar. Como nós nos achamos superiores, certos, sempre corretos. Tudo quanto ocorre torna-se motivo de crítica, mas deveria ter um caráter construtivo e não destruidor, que muitas vezes é manifestado pelo sentimento perverso daquele que a elabora. Nós podemos fazer a crítica construtiva e a crítica destrutiva, mas sempre, na maioria das vezes, optamos pela crítica destrutiva. Por quê? Novamente, nosso orgulho, egoísmo, vaidade falam mais alto, cegam o nosso raciocínio. Nós vivemos num momento que é muito grave nesse aspecto. Por quê? Por causa da facilidade da comunicação virtual. Nós ficamos sabendo de tudo em tempo real. Aconteceu, a gente está sabendo. Aconteceu lá na China, a gente está sabendo. Aconteceu lá na Groenlândia, a gente está sabendo. E isso é que nos leva a opinar, a criticar. E muitas vezes nós fazemos isso sem qualquer conhecimento do tema ou da situação. Eu ouvi falar, deu no jornal, mas nem tudo que ouvimos, nem tudo que vemos nos jornais são a verdade, são o todo do que aconteceu. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. As pessoas facilmente opinam em tudo. Nós damos opinião em tudo. Tudo nós criticamos, nós nos achamos no direito de falar, e muitas vezes aquilo nem nos diz respeito. Mas a gente acha que, só porque ficamos sabendo, a gente acha que tem o direito de criticar. A gente acha que tem o direito de opinar. Algumas pessoas de temperamento irritável, não dispondo de argumentos para comentar, ofendem o outro com acusações injustas e mentirosas. Muitas vezes, nós criticamos, nós opinamos da forma errada. Nós acabamos ofendendo, nós acabamos, muitas vezes, colocando aquela determinada pessoa numa situação pior, porque muitas vezes fazemos uma crítica mentirosa, uma crítica ofensiva, que acabamos prejudicando e criando um problema muito maior. Então, antes de criticarmos, nos coloquemos no lugar daquele a quem criticamos. Será, vamos refletir, será que se eu estivesse no lugar daquele que eu estou criticando, eu não faria a mesma coisa? Ou poderia fazer até pior? Então, se for para fazermos uma crítica, que seja construtiva, que seja para auxiliar e não para destruir mais ainda. Terceiro apontamento. Não comentes o mal do próximo. Maledicência. O lodo da maledicência derramar-se-á sobre os nossos passos, enodoando-nos o caminho. Em Mateus, no capítulo 7, Jesus nos diz: E por que reparas tu no argueiro que está no olho de teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Maledicência. Ato de falar mal do outro. Esse é um dos grandes males do nosso século. A maledicência tem muito a ver com a crítica. Na maledicência, nós falamos mal do outro sem ter conhecimento nenhum
do motivo pelo qual estamos falando mal. Mas só muitas vezes porque nos desagradou. Geralmente, as condutas alheias que nos irritam, aquelas das quais nós falamos mal do outro, são aquelas que não admitimos em nós, que não admitimos em nós. Muitas vezes, nós falamos mal do outro porque o que nós estamos criticando é o que nós temos em nós. Mas é muito mais fácil falarmos do outro do que olharmos para dentro de nós. Quando falamos mal, quando apontamos o dedo para alguém, não podemos nos esquecer que temos 3 de volta apontados para nós. Somente devemos revelar o defeito de alguém para um fim útil e não pelo simples prazer de denegrir, de caluniar. Então, antes de falarmos de alguém, vamos analisar. Se for para falar de alguém, vamos falar das qualidades, vamos falar do que aquela pessoa tem de bom, porque todos nós, mesmo ainda imperfeitos, todos nós temos coisas boas. Então, por que enaltecer os defeitos? Gostaríamos que enaltecessem os nossos? Assim como na crítica, o mesmo comportamento na maledicência. Será que se eu estivesse no lugar do outro, eu não faria a mesma coisa ou pior? Vamos exercitar a nossa empatia, porque através da empatia, se colocando no lugar do outro, muitas vezes a gente acaba se calando, porque a gente entende, a gente sente o que aquele sentiu, o que aquela pessoa sentiu, a dor, o sofrimento, então nós nos calamos. Porque se não for para falar bem, para ajudar, é melhor que fiquemos calados. 4º apontamento: não apedrejes. Os calhaus da nossa violência de hoje tornarão amanhã por alvo a nossa própria cabeça. Julgar, julgamento. A gente vê, crítica, maledicência, julgamento, todas têm praticamente o mesmo contexto. Quando Jesus nos disse, não julgueis para não serdes julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir. Então, aqui, ele nos alerta para o fato de que, em nosso grau de evolução, não temos condições de fazer um julgamento justo e imparcial. De um modo geral, nós somos benevolentes com nossos erros e extremamente severos com o erro do próximo. Que direito temos nós de julgarmos o próximo? O que ele fez, o que ele falou? Quem somos nós para julgarmos? A nossa tendência é de sempre nos justificarmos quando erramos, mas quando é com o próximo, somos os primeiros a julgar. Então, quando eu erro, não, mas eu fiz porque fulano me fez agir assim. Eu fiz porque eu fiz... não, mas sempre justificamos os nossos erros. Mas quando é o próximo que faz a mesma coisa que nós fizemos, não pode? Não, mas ele não devia ter agido assim, está completamente errado. Ele foi assim, assim, isso, aquilo. Não, jamais. Mas ele fez a mesma coisa que eu.
Não, mas eu tive um motivo. Será que ele também não teve? Aos olhos dele, será que ele também não teve motivo para fazer o que ele fez? Mas julgamento, apontarmos o dedo. Temos 3 apontados de volta para nós. Por isso, antes de julgarmos, coloquemo-nos no lugar do outro. Por que atirar a primeira pedra se nós também nos equivocamos, se nós também erramos, se nós também temos defeitos? Quantas coisas poderiam ser evitadas se pensássemos 2 vezes antes de julgar, se usássemos o bom senso, o equilíbrio? Quantas coisas, quantos problemas, quantas tragédias poderiam ser evitadas antes de julgarmos, antes de nos acharmos juízes, detentores de toda a verdade? Muitas coisas poderiam ser evitadas. 5º apontamento. Não desesperes. O raio de nossa inconformação aniquilará a sementeira de nossos melhores sonhos. A palavra desespero remete à ausência de esperança, aquela condição em que nós não enxergamos nada, em que nós perdemos a nossa racionalidade, perdemos a nossa serenidade, e muitas vezes, por conta desse desespero, dessa irracionalidade, nós buscamos a solução do problema pela violência, pelo suicídio, pelo crime, achando que vamos solucionar o problema. E muitas vezes nós aumentamos mais ainda e criamos outros. O desespero nos cega. Quando a gente está vivenciando uma situação desesperadora, podem falar, podem mostrar o que for para nós. Nós não vamos conseguir enxergar, nós não vamos conseguir ouvir, porque estamos desequilibrados, estamos irracionais. Então, nada disso vai adiantar para a gente. O desespero é mau amigo. Ele não nos traz soluções, apenas sofrimento. Apenas agrava a nossa condição, não nos permitindo enxergar a luz no fim do túnel, enxergar a saída, a solução daquela situação pela qual estamos passando. Diante de grandes obstáculos, pessoais ou coletivos, não deixemos adentrar ao nosso coração o mau amigo que é o desespero. Ele só vai nos levar cada vez mais profundo, para longe da solução daquele problema. Não nos desesperemos. Ainda é difícil? Ainda é. Mas sabemos que o desespero não nos ajuda, não fará com que consigamos resolver aquele problema. Destrutivo, agrava os problemas e não nos permite a sabedoria de quem sabe confiar, esperar e agir com serenidade. 6º apontamento. Não perturbes. O ruído da nossa dissensão desorientar-nos-á o próprio raciocínio. A perturbação é bem, vamos dizer assim, bem igual ao desespero. Emmanuel nos diz: não te perturbes, pois, diante da luta, e observa. O que te parece derrota, muitas vezes é vitória. E o que te afigura em favor da tua morte é contribuição para o seu engrandecimento na vida eterna.
Nós vivemos uma época, né, de transição, de mudança de costumes, de inversão de valores, de violência, de cataclismas, enfim, de uma grande confusão. E no meio disso tudo, muitos de nós acabam ficando perturbados, acabam ficando desesperados, porque não sabem o porquê daquilo ali, não conseguimos ainda entender, não sabem lidar, não sabem o que fazer. E a primeira coisa que toma conta de nós é o desespero e a perturbação. Pronto, perdemos a nossa racionalidade, perdemos a nossa serenidade, perdemos a nossa confiança. Perdemos a nossa confiança. Mas lembremos de Jesus. Olha que exemplo. Mais um. Quando ele recomendou aos discípulos tranquilidade, confiança, diante da situação que eles estavam vivendo, de perseguições, de muitos querendo destruí-lo, ele se manteve sereno, firme na fé, na confiança em Deus. Que a gente haja sempre assim também. Que a gente possa se manter hoje e sempre assim. Porque não estamos desamparados. Por mais que a gente fale, meu Deus, o mundo está de cabeça para baixo. Mas não está. Não está à deriva. As coisas não estão acontecendo ao léu, de qualquer maneira, sem nenhum motivo. Sabemos que tem um motivo. Sabemos que toda essa confusão que está nos perturbando é para nos mostrar alguma coisa. Então, nós precisamos ter a serenidade, a confiança, para podermos extrair dessa confusão o que precisamos aprender. O que precisamos modificar em nós. Porque toda essa confusão é para nos mostrar, com certeza, não alguma, mas muitas coisas. Então, como disse na lição de abertura, não cerrarmos nossos olhos e nossos ouvidos, e sim procurarmos manter a serenidade para que possamos entender, para que possamos saber lidar com tudo isso que está acontecendo. 7º apontamento. Não escarneças. O fel do nosso sarcasmo azedará o vinho da alegria no vaso de nosso coração, envenenando-nos a existência. Sarcasmo. O que é ser sarcástico? É zombar, é humilhar, é desrespeitar. O sarcasmo é uma forma, como é que eu vou dizer? É uma forma que nós encontramos de ferir, de magoar, de humilhar, como muitos dizem, de uma forma sutil. Muitas vezes, quando somos sarcásticos, e se a pessoa a quem dirigimos o nosso sarcasmo, ela não entender, ela vai achar que é uma brincadeira, como muitos acham. Ela vai achar que não tem nada a ver, não é para mim que ele está falando. É sim. É no intuito de humilhar, é no intuito de ofender. Em algum momento da nossa vida, nós também fizemos uso do sarcasmo em relação a alguém. Podemos até nem ter percebido, mas com certeza nós utilizamos. Muitas vezes, o uso excessivo do sarcasmo indica uma pessoa arrogante, que se acha superior ou melhor que o outro. E um grande exemplo disso é o bullying. O bullying nada mais é do que uma atitude sarcástica, agir com sarcasmo em relação ao outro.
Por quê? Porque nós achamos que ele está fora dos padrões que nós consideramos normais. Ou porque ele é gordinho, ou porque ele é baixinho, ou porque ele é alto demais, ou porque ele é magro demais. E somos indivíduos, somos diferentes. Por que que eu sou magra e você é gorda e eu sou superior a você? Não somos. Não somos. Todos somos filhos do mesmo Pai. E temos as diferenças exatamente por isso, para aprendermos a conviver com elas, a respeitarmos. Esse é o principal objetivo. Nos melhorarmos, nos respeitarmos, aprendermos uns com os outros. Por isso, o sarcasmo dói tanto, porque a pessoa que é vítima do sarcasmo, ela sofre. E nós não temos noção do que esse sofrimento que ela vai acumulando dentro dela faz com ela e conosco. Porque através desse sofrimento, ela emana para nós vibrações tão negativas, coisas, sentimentos tão negativos, que isso acaba nos afetando também. Então, o sarcasmo, ele não ofende, não prejudica só o outro, prejudica principalmente a nós. 8º apontamento. Não escravizes. As algemas do nosso egoísmo aprisionar-nos-ão no cárcere da loucura. Olha, quando a gente fala sobre escravidão, sobre escravizar, sobre escravos, vai tanto na gente. A gente lembra das atrocidades na época da escravidão dos negros. A gente lembra o como eles sofreram, crueldades das mais absurdas. Isso foi tanto na gente. Só que a palavra escravidão tem a ver com prisão. Ser escravo é estar preso. Escravizar é impor prisão a alguém. Se nós lembrarmos das palavras de Jesus, quando ele nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vemos que ainda não compreendemos bem esse significado da verdade que liberta. Porque o que nos escraviza é a falta de conhecimento. Isso é que nos escraviza. Ainda somos escravos dos nossos equívocos, dos nossos sentimentos egóicos, e nós sabemos o malefício sobre o nosso corpo e sobre a nossa mente. Mas ainda assim, nos mantemos do mesmo jeito, escravos. Ser escravo, né, como eu disse, é estar preso a alguma coisa, é viver em função daquilo ali, sem força e sem coragem, ou sem vontade de se libertar, de acabar com aquilo ali. Uma outra forma muito forte também de escravidão são os vícios. A bebida, o cigarro, as drogas, o sexo, a comida. Esses vícios nos escravizam, nos mantêm presos. Porque muitas vezes não temos condição
não conseguimos nos livrar desses vícios. Muitas vezes não temos quem nos ajude e muitas vezes não queremos ajuda. Nos sentimos bem nessa situação porque é uma forma que nós encontramos de fugir dos problemas, de fugir de nós mesmos. Então, é muito cômodo. Eu estou numa situação complicada. Mas eu vou ali, fumo um cigarrinho, tomo mais cerveja, chego em casa, durmo e esqueço. Todo dia fazendo isso, sou escravo daquele vício, porque é mais fácil me entregar ao vício, permanecer naquela situação, do que fazer o esforço para mudar. E nessa escravidão, nós fazemos muitos sofrerem conosco. Nossos pais, outros familiares, amigos, eles sofrem conosco, porque eles veem que aquilo ali não está nos fazendo bem, só está nos prejudicando. E muitas vezes eles não têm o que fazer, não sabem o que fazer. Existe dor maior para uma mãe do que um filho viciado? Deve ser muito doloroso. Muito doloroso. Você vê o seu filho entregue àquela prisão, àquele vício, fazendo coisas absurdas em nome daquele vício, e ele não consegue se libertar. Ele não consegue sair daquela situação. Existem outras formas de escravidão. A escravidão que muitas vezes nós impomos ao nosso próximo, por orgulho, por vaidade, por soberba, nós impomos a escravidão ao nosso próximo. O exemplo dos escravos. Hoje em dia também ainda existe muita gente em situações de escravidão. Uma escravidão muitas vezes velada, mas é uma escravidão. Existe a escravidão emocional. A gente vê muito essa situação da escravidão emocional nos casos de feminicídio, onde a mulher ela tem uma dependência econômica do seu marido, então, ou uma dependência de sentimentos, muitas vezes ela acha que ama, mas é um amor doentio, é uma escravidão que ela não conseguiu perceber. E muitas vezes acaba onde? Na morte, no suicídio. Isso também é muito doloroso. A gente acaba aumentando mais ainda as nossas dívidas. Mas verdade e liberdade estão intimamente ligadas. Uma não existe sem a outra. Então, como o mestre diz, conhecereis a verdade vos libertará, essa verdade nós não vamos encontrar no externo. Essa verdade que vai nos libertar, que vai nos mostrar o que realmente precisamos entender, ela está dentro de nós, na nossa consciência, quando nós a ouvimos. Porque a nossa consciência é a nossa melhor conselheira, é a nossa melhor amiga. Ela que nos diz, que nos mostra onde estamos errando, o que podemos fazer para nos melhorarmos, por onde devemos começar. Por onde devemos começar? Por nós mesmos, dentro de nós. É dentro de nós que a encontramos, em nossa consciência que está essa verdade. Quando nós ouvimos, como eu disse, a nossa consciência.
Então, nós saberemos que não há maior liberdade do que vivermos de acordo com a lei de amor, justiça e caridade. Sermos libertos. Quando temos a nossa consciência limpa, a nossa consciência reta, nós somos livres. Nós somos completamente livres, porque estamos vivendo de acordo com a lei de justiça, amor e caridade. Estamos ouvindo a nossa melhor amiga, que é a nossa consciência. 9º apontamento: não odeies. Nossa, ódio. É uma palavra tão pesada, é uma palavra tão carregada de sofrimento. É dessas forças terríveis que vão maculando a criatura, que vão destruindo e infelicitando. O ódio tem 1000 efeitos, um pior que o outro. É uma força por excelência, e quando começa, ela não se detém, ela não para, a não ser que aquele que o está alimentando entenda que o ódio, antes de destruir qualquer pessoa, ele primeiramente desajusta o seu portador. O ódio, assim como o desespero, como a perturbação, ele também nos cega. Ele nos consome de uma tal forma que a gente não pensa em outra coisa, a não ser em destruir aquele ou aquilo que odiamos. E por algum motivo, nós odiamos. Então, a gente não consegue enxergar. E o ódio, ele nos remete ao sentimento de vingança, ao sentimento de que você vai me pagar. O que você fez comigo não está certo. Eu odeio você por isso. Eu odeio aquilo, aquele lugar, seja o que for. E isso nós vamos alimentando dentro de nós. Esse lobo, esse monstro, só vai crescendo dentro de nós, aumentando as nossas dores, aumentando as nossas dívidas, nos distanciando cada vez mais da liberdade, do caminho reto, da consciência tranquila. O ódio provoca apenas sofrimento, né? Como eu já disse. Toda pessoa que odeia, ela sofre. É uma pessoa que sofre, porque ela fica remoendo, remoendo, remoendo aquilo, lembrando daquela situação. Perdão é uma palavra que ela desconhece. E aquilo faz o quê? Os malefícios para o corpo físico e os malefícios para o espírito. Perdendo a oportunidade que está vivendo da reencarnação, perdendo a oportunidade da melhoria. Toda criatura que odeia desenvolve também o sentimento de vingança. E como ainda somos muito infantis em termos espirituais, não temos a total compreensão. Imaginamos que o nosso impulso de vingança vai nos fazer felizes, mas não. Só aumentará ainda mais os nossos débitos. Então, a gente acha que se vingando, que destruindo aquela pessoa ou aquilo que nós odiamos, nós vamos ficar bem, vamos ser felizes. Negativo. Nossos débitos aumentam cada vez mais. E o 10º e último apontamento:
não firas, ferir o próximo. Estaríamos qualquer um de nós isentos de um rompante de desequilíbrio cometer uma crueldade? O golpe da nossa crueldade, lançado na direção dos outros, retornará a nós mesmos, inevitavelmente, fazendo chagas de dor e aflição no corpo de nossa vida. Tudo que nós fazemos retorna para nós, seja de bom ou seja de ruim. Em algum momento, retornará para nós. O sentimento de crueldade está ligado ao instinto de destruição. É sempre o resultado de uma natureza má que se formou por ter priorizado os seus instintos bárbaros e egoístas. Então, quando a gente uma situação que nos desequilibra, uma situação que nos desajusta, será que a gente não comete uma crueldade? Uma palavra mal dirigida é uma crueldade. Temos a crueldade física, que é o tapa, o soco, a surra. É uma crueldade física. Por quê? Porque nos desequilibramos. Então, a gente vê o desespero, a perturbação, o ódio, o sarcasmo, a crueldade, tudo por conta de quê? Do nosso desequilíbrio, da falta do autoconhecimento. Porque quando nós nos conhecemos, nós nos controlamos. Nós nos acalmamos, nós estamos serenos, nós sabemos como lidar com as situações e com os nossos sentimentos diante daquela situação. Para nós, cujo senso moral ainda está em aperfeiçoamento, basta surgir uma oportunidade para os maus instintos aparecerem. Um exemplo. Hoje, amanhã vamos acordar, vamos sair para trabalhar. Não, hoje meu dia vai ser tranquilo, eu vou me manter em paz, serena, tranquila, levar o meu dia da melhor maneira possível. No meio do caminho, no trânsito, você está ali dirigindo, tranquilo, um outro carro te dá uma fechada. Pronto, foi o suficiente para o nosso equilíbrio ir embora junto com ele. Então, a gente quer ir atrás porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque se eu encontrar com ele de novo, ele vai ver. Na primeira oportunidade, a gente faz alguma coisa. E muitas vezes não precisa nem na primeira oportunidade, às vezes ali mesmo. A gente já abre a porta do carro, já vai atrás, já briga, já discute, muitas vezes mata, por desequilíbrio. Fomos cruéis. Por quê? De repente, aquele que nos deu a fechada, ele estava num momento difícil. Ele estava vivenciando alguma coisa que ele não estava sabendo lidar. E nós fomos cruéis. Nós não soubemos entender. Nós não paramos para entender. Por isso, ainda vemos, e muitos de nós ainda somos capazes de cometer vários tipos de crueldade. Como eu disse, a crueldade física, a crueldade emocional, a crueldade com o próximo, a crueldade com outro ser vivo, como é o caso da crueldade com animais. Eles não são nossos servos, eles são nossos irmãos num outro grau de
de evolução, mas são nossos irmãos. São criações divinas do nosso Pai maior. Não são para utilizarmos a nosso bel prazer. Ah, o cachorro do vizinho latiu, não gostei, fui lá e matei. Isso é ser cruel. O meu vizinho, deu uma festa até tarde. Fui lá também, matei, bati nele. Crueldade. Que direito tínhamos? Por que não conversar? Chama a polícia, então, e pede para parar. Mas não, vamos resolver da minha maneira. A crueldade emocional. Muitas vezes, nós vemos uma pessoa que já está numa situação difícil, amargurada, já se sentindo a pior das criaturas. Ao invés de procurarmos ajudar, muitas vezes colocamos ela mais para baixo ainda. Apontamos mais ainda o dedo para ela, julgamos, criticamos a crueldade emocional. Fazemos ela se sentir pior do que ela está. Mas não podemos nos esquecer que não escapamos da lei de retorno, que nos mostra que tudo o que fazemos retorna para nós, aumentando ainda mais nossas dívidas e nossas dores. Então, meus irmãos, quanto ensinamento, quantas reflexões do que não devemos fazer, do que devemos evitar fazer. E tudo por conta de quê? De não nos conhecermos, de não sabermos verdadeiramente quem nós somos, de não nos esforçarmos para melhorar a cada dia. Porque nós já temos o conhecimento de muitas coisas, nós já temos a noção do certo e errado, nós já temos a noção da cobrança da nossa consciência, nós já temos a noção que ela vai nos mostrar, ela vai nos cobrar, nada fica escondido, não no mundo espiritual. Aqui ainda escondemos, mas do outro lado não. Que direito nós temos de criticar, de escarnecer, de julgar, de maldizer? Que direito nós temos se nós ainda somos tão falhos, tão imperfeitos, no caminho da evolução, do aprimoramento? Porque se fôssemos perfeitos, aqui não estaríamos. Então, precisamos o quê? Aproveitar todas as oportunidades que esse planeta maravilhoso, essa escola nos traz, nos dá. Chegamos aqui para melhorarmos, não para sairmos do mesmo jeito que chegamos, mas que possamos sair daqui muito melhores do que quando chegamos. Não vamos conseguir resolver tudo nessa encarnação? Não, não vamos. Mas vamos procurar melhorar o máximo que pudermos. Bom, eu ainda sou uma pessoa que odeio. Vamos trabalhar isso. Eu não posso trabalhar o ódio, a maledicência e a crítica ao mesmo tempo. Não vamos conseguir. Mas uma, pelo menos, vamos tentar nos melhorar. Vai ser um peso a menos na nossa bagagem. Vai ser um compromisso a menos. Então, esses lembretes devem ficar sempre vivos na nossa memória, para antes de fazermos, espera aí, deixa eu pensar, deixa eu analisar. Se fosse eu, se fosse comigo, o que eu faria? Fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse para mim, que fizessem a mim. Não vamos atirar a primeira pedra, não vamos apontar o dedo.
a nossa, o nosso entendimento ainda é muito falho, o nosso julgamento ainda é muito falho. Por que criticar? Muitas vezes eu não sei nem o que aconteceu, mas eu vou dar a minha opinião, eu vou criticar, não quero saber. Não, não podemos pensar assim, não devemos pensar assim. Devemos lembrar dos exemplos do Mestre, a compaixão, a confiança, a serenidade, o amor ao próximo, a empatia. Tudo isso são exemplos que devemos seguir, são sentimentos que devemos desenvolver dentro de nós para sermos livres, para não continuarmos escravos das nossas mazelas, escravos dos vícios, para podermos não julgar, mas sim entender, ajudar, compreender, porque todos nós estamos na mesma situação, espíritos em evolução, no caminho da melhoria. O Mestre ama a todos nós incondicionalmente na mesma intensidade. Confia em nós, na nossa capacidade de melhoria, na nossa capacidade de crescimento. Então, que esses lembretes realmente façam parte da nossa caminhada, do nosso dia a dia, que com certeza eles vão nos ajudar muito a nos melhorarmos, a nos modificarmos. Então, nesse capítulo, André Luiz veio nos mostrar e nos lembrar da grande necessidade do autoconhecimento, de identificar quem somos, o que sentimos, o que pensamos, para que possamos processar em nós essa grande transformação. Porque só podemos modificar aquilo que conhecemos. Então, nos conhecermos para nos modificarmos, mas nos conhecermos sem melindres, sem medo, sem até vergonha. Porque quando nós temos vergonha de alguma coisa, nós procuramos ocultar aquilo. E o autoconhecimento é exatamente para fazer o contrário, para nós colocarmos para fora de verdade quem somos. E a partir dali, do conhecimento da nossa realidade, começarmos a nossa transformação. Já está mais do que na hora. Está quase passando a hora. Conhecer a si mesmo. Este é o caminho para o nosso aprimoramento. As modificações que fazemos com a reforma íntima sempre corrigirão qualquer comportamento agressivo. E Chico nos diz também: perdoa agora, hoje e amanhã incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. Todos estamos na mesma condição de melhoria, espíritos em evolução, aprimoramento, crescimento. Não somos melhores, não somos superiores a ninguém. Todos temos defeitos, todos temos situações a serem resolvidas, todos temos erros a serem reparados. Por isso estamos todos juntos aqui, para aprendermos uns com os outros, com as diferenças, para que possamos entender cada situação, cada pessoa,
sem julgamento, sem crítica, entendermos as situações sem perturbação, sem desespero, não sermos cruéis, não odiarmos, não maldizermos, não sermos sarcásticos, porque acabamos magoando, ofendendo e prejudicando a caminhada nossa e do nosso irmão. E muitas vezes fazemos essas coisas sem conhecimento nenhum da situação, pelo simples prazer de ofender, de humilhar, de achar que somos superiores. E não somos. Que a gente realmente consiga ser perseverante, disciplinado nessa nossa transformação, nessa nossa melhoria. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos proteja e ampare sempre. E nós sabemos e nunca devemos esquecer. Não estamos sozinhos, não estamos desamparados. Nunca estamos e nunca estaremos. Vamos novamente, meus irmãos, colocar o nosso Mestre na nossa tela mental e agradecermos mais uma vez. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite tão maravilhosa, esse estudo tão enriquecedor, essas reflexões tão maravilhosas. Que possamos, Mestre, realmente ter ouvidos de ouvir. Que possamos refletir verdadeiramente, de coração, esses lembretes que nos foram dados. Nos mostram o que não devemos fazer. O que não devemos desenvolver dentro de nós. Abençoa, Mestre querido, os nossos lares, as nossas famílias, todos, Senhor, todos nós. E pedimos, Mestre, que tenhamos uma noite de paz, de tranquilidade, e que acordemos amanhã, fortalecidos na nossa fé e na nossa coragem, para mais um dia de bênçãos e oportunidades, e que possamos aproveitá-los ao máximo. Abençoa, Mestre querido, a nossa Casa da Paz, essa casa tão bendita que tanto nos ajuda. No mais, Mestre querido, pedimos mais uma vez que fique conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Eu espero, meus irmãos, que eu tenha conseguido passar a mensagem para todos nós. Uma boa noite e um beijo no coração de todos.